Oi, gente, olha eu aqui de novo e agora para te convidar para você estar seguindo aí conosco as ministrações do Pastor Jairder, as doces influências do Espírito Santo de Deus. Sim, vai com a gente nessa, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que o Espírito Santo entre em você e abençoe a tua vida. É isso aí, pessoal. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Olha a gente aqui de novo. Estamos com a série As Doces Influências do Espírito Santo, né? Primeira temporada, e hoje estamos na parte 2, né? Na parte 2 aí do nosso estudo, ok? Né? Hoje nós vamos estar aí falando, deixa eu ver aqui, vamos estar falando aí, cadê? Certo? As 3 influências do mal que pode atrapalhar, né, a unção do Espírito sobre nossas vidas. Então nós vamos estar compartilhando sobre isto hoje, amém? Mas vamos lá, né? Hoje a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com vocês nesse segundo dia, né, da nossa série As Doces Influências do Espírito Santo, está em Tiago, capítulo 3, verso 15, que diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Meu Deus, que é isto? Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Vamos ver o que Deus tem nesse negócio aqui, amém? Agora, amados, vamos lá, a ministração de hoje. As doces influências do Espírito Santo, amém? Ou as doces influências da unção, você pense do jeito que você quiser, amém? Primeira temporada. O tema de hoje, as 3 influências do mal. O que significa isso, pastor? Vamos lá. O texto diz assim em Tiago capítulo 3, verso 15. Então Tiago 3, verso 15, diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Amados, precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo, como comentamos na última ministração, porque é o Espírito Santo que nos faz ser pessoas espirituais. Você não consegue ser um homem espiritual, você não consegue ser uma mulher espiritual, você não consegue ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus ou um jovem de Deus sem a influência do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, isto é impossível. Por isso nós precisamos, amados, que o Espírito do Senhor venha sobre nossas vidas. A palavra de Deus fala muito bem a respeito de pessoas que são espirituais. Como são as pessoas que são espirituais? Elas são pessoas importantes para o reino de Deus e para a sua igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa importante para o reino de Deus e para a obra de Deus. Mas todo ser humano tem 4 opções para escolher. Vamos lá, né? As pessoas, vamos colocar assim, as pessoas, né? A palavra de Deus diz que a respeito de pessoas espirituais, as pessoas são muito importantes para o reino de Deus e para a sua igreja. Entenda isso. Uma pessoa espiritual, ela é muito importante para o reino de Deus e para a sua igreja. Agora, nós temos que entender uma coisa. Todo ser humano, ele tem 4 opções para escolher na sua vida. O pastor Marcos, né, Marcos Souza, ministrou na nossa igreja, foi uma bênção, sexta, sábado, domingo, e no domingo ele estava dizendo qual é o nosso papel no reino de Deus.
Qual é o nosso papel na igreja? Qual é o nosso papel nesse mundo espiritual? E ele estava dizendo que nós temos que tomar uma posição, saber qual é a nossa participação, né? Então, no mundo do espírito é desta forma. Nós temos que saber, né, que nível de espiritualidade que nós estamos. A paz do Senhor, irmã H, seja bem-vindo. O homem ele pode optar, né, nesse mundo do espírito, ele pode optar por ser mundano, vai escrevendo aí, ser mundano, ele pode optar por ser sensual, ele pode optar por ser diabólico ou ser espiritual. O que você acha? Ele pode ser mundano, sensual, diabólico ou espiritual. Os empresários, né? Vamos continuar aqui mais para frente. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Os empresários, por exemplo, eles são muito importantes no mundo dos negócios. Os médicos são importantes no mundo da saúde. Mas na igreja, os homens e mulheres espirituais são os mais importantes. Entende? Na igreja, os homens e as mulheres são espirituais, são os mais importantes. O apóstolo Paulo submetia seus escritos a homens espirituais, porque ele sabia que somente as pessoas espirituais saberiam o que ele estava dizendo, né? Se o que ele estava dizendo era de Deus ou não. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37 diz: se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus. Então só um homem, uma mulher, um jovem, uma menina que é espiritual vai conseguir discernir as coisas de Deus. Existem pessoas que pode acontecer, sim, pessoas que frequentam as igrejas, mas que não são espirituais. E por não serem espirituais, eles passam anos na igreja e não conseguem discernir as coisas de Deus. É por isso que nós devemos procurar, né? Devemos procurar ser pessoas espirituais, vivendo sob a influência do Espírito Santo. É o Espírito Santo sobre nós que nos transforma em pessoas espirituais. Por outro lado, se não vivermos sob a influência do Espírito, estaremos definitivamente vivendo sob outro tipo de influência. E aí eu já dou uma pausinha rapidinho e pergunto para você: o que está influenciando a sua vida? É no reino de Deus, ou na igreja, no mundo evangélico? O que é que influencia a sua vida? Nós precisamos ser influenciados, guiados, submetidos ao Espírito Santo. Se não recebemos a influência do Espírito, com certeza receberemos outro tipo de influência sobre nós e poderemos ter sérios problemas. Não adianta. Se não estamos sob a influência do Espírito Santo, estaremos sob uma influência, escute isso, mundana, né, sentimental ou diabólica. João Carlos, seja bem-vindo, meu filho, que bom que você chegou. Não é difícil perceber uma pessoa mundana, nenhuma pessoa, né, que vive pelos sentimentos ou sensual, ou uma pessoa diabólica. Elas estão por toda parte, em todo tempo e infelizmente dentro de muitas igrejas. Em vez de serem espirituais, são crentes que se tornaram mundanos. Crentes que se tornaram sensuais, crentes que se tornaram diabólicos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Não se faça de bobo. Nós olhamos dentro da igreja, e quando eu digo igreja, eu estou dizendo nas comunidades evangélicas, tá? Paz do Senhor, João. Veja bem, né? Nós vemos pessoas com compromisso tremendo com Deus. Mas tem pessoas que não adianta, irmãos. Me perdoe. Não. Elas são mundanas. Elas são sensuais. Elas são diabólicas. E às vezes penetram dentro das igrejas,
semeando todo tipo de discórdia. Por quê? Porque não estão sob a influência do Espírito Santo. Elas semeiam todo tipo de discórdia. Elas geram todo tipo de problema. E digo mais, são pessoas que nunca recebem a recompensa do Senhor. Por quê? Porque veja, para aqueles que servem a Deus, a palavra do Senhor diz que o justo recebe recompensa do Senhor, ou seja, o justo recebe as bênçãos do Senhor. Mas essas pessoas são pessoas que dificilmente receberão algo do Senhor. Por quê? Porque não é o Senhor que influencia a vida delas. Elas estão debaixo de outro tipo de influência. Você está me entendendo? Se estiver me entendendo, solta positivo aí. Com quem se parece? Vamos separar um pouco esse pessoal. Vamos dividir eles aqui. Com que se parece uma pessoa sensual ou emocional? Vamos lá. Uma pessoa, sensual é governada pelos seus sentimentos, ou seja, pelos seus sentidos. Ela segue seus apetites, persegue qualquer coisa que vê ou gosta. Uma pessoa sensual vai comer muito, vai dormir muito, vai se envolver com muito sexo, vai se engajar em qualquer tipo de prazer que esteja disponível. Infelizmente, muitos jovens começam sua vida seguindo seus sentimentos. Por exemplo, as baladas, as casas noturnas, as festas, levando suas vidas a seguindo sua sensibilidade, sensualidade ao máximo. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo. O que são essas pessoas? Sensuais ou sensitivas ou emocionais, entenda do jeito que você quiser. Elas vão pelos seus desejos. Elas não andam dentro da vontade de Deus. Já viu aquela conversa, eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida, eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim, principalmente pastor querer falar para mim o que eu tenho que fazer? Não, eu sigo a minha vida, ninguém tem nada a ver comigo, ninguém tem nada a ver, eu vou viver a minha vida e acabou. Você entendeu? São pessoas assim, elas estão influenciadas, tá bem? Estão influenciadas pelos seus desejos. Você quer ver algo tremendo? Quando eu disse aqui, desculpa os jovens, tá? Quando eu falei aqui, principalmente os jovens, mas olha, vocês hão de concordar comigo, meninos. Veja aí, apesar que tem muito adulto nisso aí também, viu? Tem muito adulto nisso aí também. Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Cada um lutando para fazer a sua parte. Fique em casa. Use máscara. Álcool gel. Distanciamento. E etc. Evite aglomerações. Aí o que os jovens fazem à noite? Vão para as baladas. Alguns, se a polícia não fizer nada, para os seus bailes funks. Não é verdade? Vão para salões escondidos, festas escondidas. Ele não para pensar que, veja bem, que aquela 1 hora de prazer ou 2 horas, sei lá, né? Naquele ambiente, sem máscara, bebendo, enchendo a cara, né? Sem proteção nenhuma, faz com que ele possa levar para sua casa uma doença que pode destruir toda a sua família. É sério. Eu conheço pessoas que morreu a família inteira. O pai pegou Covid, a mãe pegou Covid, os filhos pegou Covid e todo mundo morreu. Vai saber se não foi alguém que quis ir nesse tipo de reuniões, de baladas, de festas, mas não para pensar, não para pensar. Sabe por quê? Porque o que importa é o meu momento. É o meu momento. O que importa é o meu prazer. O que importa é o que eu quero. O que quer a vida dos outros não se importa. Então são pessoas que são guiadas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Ninguém manda em mim. Mas o final é terrível. Terrível, terrível, terrível.
terrível. Os traficantes e usuários de drogas são jovens que seguem seus sentidos para sua própria destruição. Os vícios, as bebidas, as drogas, a prostituição, as mentiras, os adultérios, os roubos, a lascívia, e a lista não acaba de pessoas que querem viver os seus momentos. Não, mas é o meu momento. É um momento de 5, 10 minutos que pode te levar para uma morte eterna, que pode te levar para uma destruição. Essa é a verdade. Estamos falando aqui de pessoas que vivem pelo que elas acham, vivem pelos seus sentimentos, vivem pelas suas emoções. Irmãos, como eu amo quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Uma pessoa sensual, ela reluta em conhecer a Deus, porque não é fácil conhecer alguém a quem não vê. Então ela vive por aquilo que vê. Então ela diz: eu não conheço a Deus, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não enxergo Deus, e nunca vai enxergar mesmo enquanto não deixar que o Espírito de Deus dirija a sua vida. É difícil conhecer alguém que não é físico, é espírito. Não é fácil conhecer alguém que para nós não fala e nem responde nossas perguntas. Não é fácil conhecer alguém através dos seus representantes. Não é fácil conhecer alguém quando ele é muito diferente de nós. Não é fácil conhecer alguém que não se pode sentir. Não é fácil conhecer alguém cuja voz não se ouve. Não é fácil conhecer alguém o qual você nunca encontrou. Não é fácil conhecer alguém que é um mistério. Mas por que não conhecemos? Porque a sua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, me busque e você vai me conhecer. Me busque e você vai me achar. Ei, você tem buscado a Deus mesmo? Ou você é só um frequentador de igreja? Ou você é aquele camarada que se traveste de crente aos finais de semana e à noite? Ou durante a semana, melhor dizendo, no final de semana crente, durante a semana. Qual é o nosso compromisso com Deus? Não é, Márcia? Não é, Silvio? Qual é o nosso compromisso com Deus? Você só vai conhecer a Deus quando você buscar a Deus. Você só vai achar a Deus quando você se aproximar de Deus. Quando você deixar gerar no seu espírito sede de Deus. Enquanto você viver do jeito que você quer, do jeito que, da sua vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa eu te dizer, você está sobre uma influência sensual, uma influência sensitiva, está sobre ti uma influência emocional e não do Espírito Santo. E tem aquela que é influenciada pelo mundo. Como se parece uma pessoa influenciada pelo mundo? Uma pessoa que tem os olhos postos sobre esta terra, ou seja, sobre este mundo. Muitas pessoas, sensuais acabam se transformando naquilo que elas acham que seja uma conversão melhorada do ser humano. Essas pessoas sensuais orientadas simplesmente se convertem em pessoas de mentalidade mundana. Uma pessoa mundana não tem sequer pensamento sobre o céu ou sobre o inferno. O que significa isso? Quem é uma pessoa mundana? É uma pessoa que está presa a este mundo. Ela acha mesmo, ela acredita que ela vai viver eternamente neste mundo, nesta terra. Deixa eu te dizer, meu filho, minha filha, a continuidade não é aqui. O fim da história não é aqui. O fim da nossa história não é a morte. Na verdade, é na morte que começa tudo. Ou é na morte que começa a vida eterna. Seja uma vida eterna de alegria, paz,
né, de festa com Deus, seja uma vida eterna no lago do fogo ardente, né, de sofrimento. E aí nós temos que tomar uma posição. Essas pessoas, todos os seus planos e atividades revelam a miopia e a cegueira em relação às coisas eternas. Essas pessoas não têm noção do julgamento eterno. Aneli, a paz do Senhor, bem-vinda, filha, boa tarde. Então veja, meus queridos e minhas queridas, né? Tem gente que não acredita no julgamento eterno. Ei, haverá um julgamento eterno. Eu lembro de uma história que eu vi há muitos anos atrás, né? De um rapaz que disse para uma jovem cristã, disse para ela assim: olha, você fica aí falando de céu, falando de inferno. Boa tarde, Leia, boa tarde, a paz do Senhor, seja bem-vinda. E esse rapaz dizia, né, para a moça: você fica falando aí de céu, de inferno, mas e se você morrer e nada disso existir? E se você morrer e não haver céu? Se você morrer e não haver inferno? Se você morrer e não haver nada dessas coisas? Como é que vai ser? Passou toda a sua juventude e não curtiu nada. Aí disse que essa menina olhou bem para ele e disse: é verdade, é verdade. Se eu morrer e o céu não existir, o inferno não existir, eu só perdi tempo na terra. Mas uma coisa é certa: se for verdade, você está perdido. Aleluia. Chegou junto a menina, né? Se for verdade, ele estava perdido. Vai apostar para ver? Vai pagar para ver, como dizem? Querido, existe um céu aguardando você e o inferno querendo te levar. Como que eu posso assim? E para nós sabermos qual será o nosso destino final, irmãos, é aqui na terra que nós tratamos isso. Amados, essas pessoas com a mente grudada nessa terra faz com que suas obras, ações não sejam trazidas à luz e entendam que vão pagar um preço pelos seus pecados. Essas coisas, eles, né, muitos jovens, né, muitos dizem, melhor dizendo, dizem isso é coisa normal de jovem. Quando se tornam adulto, tudo muda. Mas na verdade é quando se tornam adultos, simplesmente eles não deixam de ser sensuais e se tornam também mundanos. Pode até parecer dignos e distantes de seus dias de sensualidade, mas se tornam cada vez mais mundanos. É por isso que a palavra do Senhor diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. Como já disse, muitos se tornaram mais mundanos do que sensuais e sem quaisquer valores eternos. Amados, como cristãos, nosso objetivo deve ser tornarmos homens e mulheres espirituais. Não podemos ser mundanos, nem sensuais, nem diabólicos. Ei, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ei, vida cristã é vida de santidade. Vida cristã é transformação. Quando não há santidade, não há transformação, me perdoe, não é vida cristã. Não tem a influência do Espírito Santo, mas a influência é uma influência sensual e mundana e diabólica, não é do Espírito Santo. E volto a dizer, muitas pessoas frequentando as igrejas por aí, que não estão sendo guiadas, não estão recebendo a influência do Espírito Santo, mas estão recebendo a influência dos seus próprios desejos e estão recebendo a influência deste mundo, desta terra. Se você está me entendendo, solta positivo aí. Aleluia. E como se parece uma pessoa que é guiada por um sentimento diabólico. Uma pessoa diabólica é alguém que é fortemente influenciado por espíritos malignos.
Veja, ele se tornou tão guiado pelos seus desejos, ele se apaixonou tanto pelas coisas desta terra, que agora é os espíritos malignos que estão guiando ele. É verdade. Que isso, pastor? É verdade. Agora são os demônios que guiam ele. Entendam, todos que não são influenciados pelo Espírito Santo serão influenciados por espíritos malignos. E eu paro de novo e pergunto para você: quem influencia a sua vida? Quem influencia a sua vida, meu irmão? Quem está influenciando você? Porém, alguns mais incrédulos falam e agem sob uma maior influência de espíritos demoníacos. Pessoas presas pela sensualidade, pelo mundanismo, nunca estão satisfeitas. Há um vazio dentro delas. Isso faz com que elas acabem se envolvendo com espíritos terríveis de confusão. Você já viu pessoas que nunca estão satisfeitas com nada? Sempre estão irritadas, estão sempre falando da vida alheia, estão sempre perturbadas, nunca conseguem nada. A inveja, a malícia, isso envolve ela, não consegue ter uma mente santa. Eu pergunto de novo, o que está influenciando sua vida? Crentes que não são espirituais podem abrir influências demoníacas terríveis. Toda vez que um crente abre a porta para o pecado da sensualidade e do mundo, começa a ser influenciado por espíritos demoníacos. Vou repetir o que eu estou dizendo aqui. Olha, toda vez que um crente abre porta para o pecado da sensualidade e do mundanismo, começa a ser influenciado por espíritos demoníacos. Não é mais Deus que está conduzindo ele, me perdoe. Não é mais o Espírito Santo que está conduzindo ele, me perdoe. Mas ele já está escravo das obras das trevas. E muitas vezes não sabe. Como se parece, né? Uma pessoa diabólica. Uma pessoa diabólica que já está toda enrolada. Já está toda enrolada. Toda enrolada. Ela começa a agir que nem Sansão. Sansão, irmão, se enrolou todinho. Esta é a verdade. Sansão se enrolou todinho. E para terminar, você conhece a história de Sansão, né? Sansão, Dalila, das tranças. Quando cortam as tranças dele, quando as tranças dele é cortada, e Dalila grita para ele assim: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Hein, Aneli, hein, Silvio? Sansão, os filisteus estão vindo aí. Diz a palavra que ele levanta, você entendeu? Ele levanta, tá? E diz assim, ele se levanta, olha só, e diz assim: vou, como é que ele fala? Lutarei e vencerei meus inimigos. E o texto diz assim: porque ele achava que o Espírito de Deus ainda estava com ele. Ele achava. Se deu mal. E tem muita gente achando que o Espírito de Deus ainda está com ele, mas já foi, está iludido. Ei, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se arrepender dos pecados, é tempo de voltar-se o coração para o Senhor. E como que é? Já falamos como que é uma pessoa guiada pelos seus desejos, uma pessoa que é guiada por este mundo, uma pessoa que é guiada por demônios. E agora, e aquele que é guiado pelo Espírito de Deus? Como se parece uma pessoa sob a influência do Espírito Santo? Como que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é aquela que quebrou as influências da sensualidade, do mundanismo e dos demônios. Com certeza uma pessoa espiritual não é mundana, não é sensual, não é diabólica. Uma pessoa espiritual tem os frutos do Espírito, que são as evidências da influência de um longo prazo do Espírito Santo. Aquele que é espiritual, ele carrega sobre si o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a alegria, o domínio próprio. O fruto do Espírito está nele.
só de olhar para ele e ver, só ele abre a boca, irmãos, ele é uma fonte a jorrar água para a vida eterna, você entendeu? É aquela pessoa cheia do Espírito Santo, que quando você precisa de uma oração, ela está lá para te abençoar. Quando você precisa de uma palavra de ânimo, ela tem uma palavra profética. É uma pessoa, irmãos, que está sempre confiando em Deus. A dependência dela é de Deus. Ela entende que tudo vem de Deus e é para Deus. Uma pessoa espiritual é alguém que vive sob a influência do Espírito Santo. Depois de estar sob a influência do Espírito Santo por um longo tempo, você se torna espiritual. Uma pessoa espiritual é, portanto, um crente maduro, um crente que cresceu. Oh, aleluia! Olha só, um crente espiritual é um crente maduro. Ele cresceu espiritualmente. Como é que eu posso dizer assim? O Espírito Santo fortalece ele, aleluia. Existem crentes, por não serem influenciados pelo Espírito Santo, nunca crescem. Já viu? Tem crente, irmã Judite, que não cresce, é as mesmas meninices, é os mesmos problemas, é as mesmas situações, não sai daquela situação. Agora, o crente espiritual não. O crente espiritual, irmãos, ele tem, o crente espiritual, ele tem, amados, o crente espiritual, ele é crescido. O crente espiritual, ele é maduro. O crente espiritual, irmãos, ele sabe discernir, né, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é obra da carne, o que não é obra da carne. Ele sabe discernir as coisas do Espírito. Olha o que Paulo, ele chama de carnais aqueles que não cresceram. 1 Coríntios 3, verso 3 a 1 diz assim, olha só, olha o que Paulo está dizendo, ele está falando para a igreja. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, são porventura carnais, ou não são porventura carnais? E não andam segundo os homens? Olha só a palavra que Paulo diz. Ele diz, eu não pude falar como espirituais, porque vocês se tornaram carnais, meninos em Cristo, não cresceram. Com leite vos criei, não com carne. Eu não pude dar algo mais forte. Por quê? Porque vocês ainda são carnais. E olha o que ele fala do crente carnal, o crente que não é dirigido pelo Espírito. Ele diz que no meio desses existe a inveja, a contenda, as dissensões. Aí ele pega e diz, porventura não sois carnais? E não andais segundo os homens? Aquilo que eu falei agora há pouco. Aquele que não é espiritual, ele só está no meio de confusão. Só está no meio de confusão. Só os espirituais podem desfrutar aquilo que o Espírito Santo tem para eles. Vocês me entendem? Então são coisas, irmãos, que eu e você precisamos entender. As pessoas que estão influenciadas pelo Espírito Santo, ela produz fruto do Espírito. Na verdade, os frutos do Espírito são frutos da espiritualidade. Eles são frutos da influência de longo prazo com o Espírito Santo. Segundo Gálatas 5:22 diz, eles têm amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, humildade, e vai embora. Assim são aqueles cheios do Espírito Santo, né? Aleluia. Então veja que esses são os frutos do Espírito. O fruto de alguém que é espiritual. Ele tem amor pelas almas. Ele é alegre, ele é feliz. Ele tem paz. Ele é longânimo, benigno. Ele é manso. Ele é humilde. Tudo isso são resultados de uma vida influenciada pelo Espírito Santo. Já a divisão e a carnalidade são evidências de uma vida, né, influenciada pela sensualidade, mundanismo e demônios. Então nós temos que entender o que é que está influenciando a minha vida. Voltamos à pergunta essencial da nossa série: o que está influenciando a nossa vida?
O que influencia você? Quem está dirigindo você? Quem está dirigindo a sua vida? Responda-me. Responda-me não, perdão. Responda a si mesmo. Perdão. Responda para o Senhor. E tome uma atitude ainda hoje. Ainda hoje, tome uma atitude. Tome um posicionamento. E você vai ver que Deus vai mudar a sua história. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir hoje. Vamos pedir ao Espírito Santo que conduza a nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dirigir. Precisamos ter os olhos abertos para as coisas de Deus. E isto só é possível através do Espírito Santo. Só é possível quando somos guiados pelo Espírito Santo, por esta pessoa maravilhosa. Amém? Eu quero orar por você, para que o Senhor venha te encher com o Espírito Santo. E eu quero dizer para você, peça agora ao Espírito de Deus, enche-me, ó Espírito, enche-me, ó Espírito, enche-me do teu poder. Oriandalá, Massúria. E com certeza, se o Espírito Santo te encher, você vai buscar mais a Deus, você vai buscar as coisas de Deus, e a sua vida será transformada. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesta hora pelos meus irmãos. Senhor, estamos encerrando o nosso segundo capítulo dessa série maravilhosa, das doces influências do Espírito Santo. E pedimos a Ti, ó Deus, queremos ser influenciados pelo Teu Espírito. Queremos ser influenciados pela sua pessoa, Espírito Santo. Nós rejeitamos em nome de Jesus toda influência sexual, toda influência mundana, toda influência diabólica. Nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus. Quem guia a nossa vida é Jesus. É como disse o apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Então, Senhor, eu peço a Ti, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero ser cheio da Tua unção. Eu quero ser cheio, Senhor, do Seu direcionamento sobre a minha vida. Vem, ó Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo, sobre a minha vida. Vem sobre a vida do meu irmão. Vem sobre a vida da minha irmã. Sobre a vida deste jovem, desta jovem. Arde no seu coração. Que o seu coração possa voltar-se para Ti. Deus, que a vida do Teu servo possa voltar para Ti, Deus, o olhar do Teu servo. Oh Deus, nós os abençoamos, Pai. Nós os abençoamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe. Se você acredita que abençoou você e pode abençoar alguém, leve a palavra de Deus, né? Compartilhe com quantas pessoas você quiser. Compartilhe lá no grupo da família, no grupo lá, né, do condomínio, da igreja, do trabalho, da escola. Compartilhe, né? Vamos abençoar vidas, vamos pregar o Evangelho. Ok, queridos? Então, amados, fique aí, ok? No grande amor de Deus, na graça que só Jesus Cristo pode dar, na comunhão e nas consolações do Espírito Santo.